Olá. Olha, hoje a gente tem um material, assim, bem interessante em mãos. Verdade. Uma carta inédita do Silvio Santos, né? Escrita um pouco antes dele falecer. Exatamente, em 2024. O título é Os Segredos do Êxito e, olha, foi a filha dele, a Daniela Beirute. Que agora tá presidindo o grupo Silvio Santos, né? Isso, ela compartilhou cópias com o pessoal lá do SBT numa reunião recente. A nossa fonte para isso é uma reportagem do Portal Terra. E é fascinante, né? Porque é um olhar muito íntimo, assim, sobre os pensamentos finais dele. Pra família, né? Com diretrizes. E a ideia aqui é a gente explorar um pouco esses segredos que ele deixou, né? Focar nessas reflexões sobre sucesso, liderança. Vamos sim. É um documento e tanto pra gente analisar. O primeiro ponto que me chamou a atenção foi a força que ele dá para a humildade ligada à liderança. É verdade. Ele fala, nunca coloco em postos-chave homens que não sabem obedecer. E que ninguém aprende a mandar sem antes aprender a obedecer. É bem direto, né? Muito direto. É quase uma fórmula, assim. Pra ele, a base da liderança era essa disciplina, essa hierarquia internalizada, sabe? E como isso conversa com as outras crenças dele. Porque ele também fala de sorte. Sim, ele fala. Ele diz: acredito na sorte, mas logo em seguida ele pondera, né? Mas também acredito que cada homem trabalha o seu próprio destino. Ah, interessante esse equilíbrio. E ainda soma a fé, mas uma fé bem pragmática, eu diria. Sempre tive uma fé inquebrantável em Deus, mas nunca esperei que ele fizesse o meu trabalho. É um tripé curioso. Humildade, esforço pessoal e essa fé ativa, né? Não é ficar esperando. Exato. Uma responsabilidade bem individual ali. E isso se reflete muito na forma como ele viu o dinheiro e a fama também, né? Com certeza. Aquela ideia de trabalhar muito e gastar pouco. Ele menciona que praticava isso desde jovem. Desde sempre, parece. Essa austeridade, mesmo depois de todo o sucesso, era um pilar para ele. E tem um alerta importante sobre não se deslumbrar, né? Sim, ele fala que se a pessoa se envaidece com o primeiro sucesso, seja grande ou pequeno, Tá perdida. É isso que ele diz. E complementa: a vida é uma luta que só deve terminar com a morte. nossa, é uma visão bem intensa. Uma maratona sem fim, praticamente. Totalmente. Sugere que a prudência, a resiliência valem mais que a euforia do momento, sabe? E isso deve ter marcado muito a gestão do grupo. Escolher bem os gestores, manter essa linha. E falando em controle e em manter a linha, isso leva para outro ponto, talvez um pouco mais complexo. A autoconfiança dele. Ah, sim. Aquela frase, exato. Não sei se isto é um defeito ou uma qualidade, mas confio pouco nos outros e muito em mim mesmo. É forte, né? É fortíssimo. E é um ponto central, acho. Porque essa autoconfiança gigante pode impulsionar muito, né? Manter o foco, a visão original. Mas, por outro lado, Por outro lado, essa dificuldade em confiar pode travar as coisas, né? Dificultar a delegação de verdade, talvez até limitar a inovação que vem da colaboração. É uma faca de dois gumes, assim. com certeza funcionou para ele, por estilo dele, mas hoje em dia talvez seja um desafio maior, né? Para a nova gestão. Sem dúvida. E isso se conecta com a busca pela perfeição que ele também menciona, né? Verdade. Se uma coisa vale a pena ser feita, ela merece ser bem feita. E ele diz que procura fazer tudo com perfeição, mesmo sabendo que só Deus é perfeito. É isso. Reforça essa ideia de que ele mesmo era o principal garantidor da qualidade, né? Confiando primariamente em si. Mas o que eu acho mais surpreendente e que meio que contrasta com essa desconfiança toda O quê? é como ele dizia lidar com a crítica. Ele fala: fecho os meus olhos às adulações e os abro muito bem às críticas. Nossa! E ainda diz que aprendeu mais com os inimigos do que com os amigos. Isso é muito contra-intuitivo. Totalmente. Quem prefere crítica à adulação, né? É raro. Mostra uma segurança interna muito grande, eu acho. Para não só aguentar a crítica, mas buscar aprender com ela. Talvez fosse um diferencial dele, né? Conseguir filtrar a verdade útil mesmo de quem não gostava dele, para manter os pés no chão. Exatamente. Um jeito de se blindar contra o próprio sucesso e a própria autoconfiança elevada. E claro, não podia faltar. No final da carta, tem um toque de humor, né? Ah, sim. Aquele sobre rir de si mesmo. É. O homem que não é capaz de rir de si mesmo não será capaz de fazer algo realmente bom na vida. Bem a cara dele, né? Muito.
Talvez fosse isso que ajudava a equilibrar toda essa intensidade, essa disciplina, essa desconfiança. Um respiro, né? Manter a perspectiva. Bom, e só para contextualizar, ele faleceu em setembro de 2024, deixando as 6 filhas. Então essa carta ganha um peso ainda maior. Com certeza. É um legado de pensamento, né? Então, tentando resumir um pouco o que a gente viu nessa análise, emergem uns pilares bem claros do pensamento dele, né? Sim, acho que sim. A liderança que vem da humildade, da obediência, A gestão financeira super prudente de longo prazo, aquela autoconfiança imensa que quase vira desconfiança nos outros, a busca pela perfeição no que faz, e essa valorização surpreendente da crítica, né? Da crítica dura, vindo até de inimigos. e o senso de humor para arrematar. Exato. São mais que dicas de negócio, né? São quase elementos de uma filosofia de vida e trabalho bem particular dele. Falam de resiliência, de navegar o sucesso. Lições que vão além da TV, né? Servem para a carreira, para negócios em geral. Com certeza. Tem uma universalidade ali. E isso, bom, isso deixa a gente com uma questão final para pensar, né? Uma provocação. Qual seria? Considerando essa ênfase toda em aprender com a crítica e, ao mesmo tempo, essa desconfiança declarada nos outros, que dinâmica isso pode criar para a nova geração que está liderando o Grupo Marinho agora? Boa pergunta. Como será que eles vão equilibrar essa herança, essa força da visão dele, com a necessidade de colaborar mais, de confiar mais, que o cenário de hoje talvez exija? Como preservar o núcleo duro desse legado e, ao mesmo tempo, se adaptar aos novos tempos, né? Com mais colaboração, talvez, fica aí a reflexão. Fica a reflexão. É um desafio interessante para o futuro desse império.